A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na primeira carta de João, capítulo 2, verso 17, onde lemos assim: E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha a importância de fazer a vontade de Deus. O mundo passa, tudo é nesse mundo, e a sua concupiscência, ou seja, os desejos desse mundo também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, e a vontade de Deus é uma das vontades mais importantes que nós temos que fazer, permanece para sempre. Quero falar hoje sobre 10 vontades na Bíblia. A vontade que mais aparece na Bíblia é a vontade de Deus. E essa nós devemos fazer, por isso talvez ela mais apareça. Mas não tem só a vontade de Deus na Bíblia, há também outras vontades. Vamos para 2 Pedro, capítulo de número 2, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro 1, 21, lemos assim: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Aqui, apesar de estar na negativa, fala da vontade de homem. Então, nós temos a vontade de Deus na Bíblia e a vontade de homem. Como diz aqui, vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, falando da autenticidade da Bíblia que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Tem gente que diz, mas a Bíblia foi escrita por homens. Foi, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então temos a vontade de Deus, a vontade de homem. Vamos para 2 Crônicas, capítulo de número 29, versículo 21. 2 Crônicas 29, 21, nós vamos ver outra vontade aqui. Olha só, 2 Crônicas 29, 21, lemos assim: E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes, para sacrifício expiatório, pelo reino e pelo santuário, e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão que se oferecesse sobre o altar esses novilhos, segundo o coração, a vontade do coração. Aqui encontramos a vontade do coração. Olha que vontade interessante, a vontade do coração. Então temos a vontade de Deus, a vontade de homem, a vontade do coração, a vontade do coração das pessoas. Então, vemos aqui mais de uma vontade, a vontade de Deus, a vontade do homem, a vontade do coração. Vamos também falar da vontade do Pai, que Jesus falou que é tão importante que nós façamos a vontade do Pai. Jesus conta uma parábola em Mateus 21, 31, para dizer: Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. A vontade do Pai, a vontade de Deus, a vontade de homem, a vontade do coração, a vontade do Pai, a vontade do Pai. Vamos agora à vontade do Senhor. O Senhor, Atos, capítulo de número 21, versículo de número 14, Atos 21, verso 14. Lemos assim no livro de Atos 21, versículo 14. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, faça-se a vontade do Senhor.
Aqui estão falando de Paulo, quando não podiam convencê-lo, faça-se a vontade do Senhor. A vontade de Deus, a vontade do homem, a vontade do coração, a vontade do Pai, a vontade do Senhor. Também a vontade da carne. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 13. Diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Ah, como é perigoso obedecer à vontade da carne. Nem da vontade do varão, mas de Deus. Então aqui temos duas vontades, a vontade da carne e a vontade do varão. A vontade de Deus, a vontade de homem, a vontade do coração, a vontade do Pai, a vontade do Senhor, a vontade da carne, a vontade do varão. Efésios, capítulo de número 2, versículo 3, Efésios 2, 3, lemos assim na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 3, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Aí, já falamos dessa vontade da carne. A vontade da carne e dos pensamentos. Existe a vontade dos pensamentos. A pessoa pensa e faz. E éramos, por natureza, filhos da ira como os outros também. A vontade da carne e a vontade dos pensamentos é o problema de muita gente, em vez de fazer a vontade de Deus. Então nós temos a vontade de Deus, a vontade de homem, a vontade do coração, a vontade do Pai, a vontade do Senhor, a vontade da carne, a vontade do varão, a vontade dos pensamentos. Vamos para a carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 3. 1 Pedro 4, 3. Lemos assim nessa carta de Pedro: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, consciências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. A vontade dos gentios, parece que a vontade do gentio é pecar. Olha aí, borracheiras, concupiscências, glutonaria, bebedice, abomináveis idolatrias, a vontade dos gentios. E para terminar, falando de vontade, certamente há mais na Bíblia, mas vamos ficar com essas 10. Salmo de número 27, versículo 12. Salmo 27, 12, lemos assim: não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. A vontade dos adversários. Que Deus nos guarde de cair nessa vontade dos adversários. 10 vontades na Bíblia. Primeiro, a vontade de Deus. Segundo, a vontade de homem. Terceiro, a vontade do coração. Quarto, a vontade do Pai. Quinto, a vontade do Senhor. Sexto, a vontade da carne. Sétimo, a vontade do varão. Oitavo, a vontade dos pensamentos. Nono, a vontade dos gentios. E 10º, a vontade dos adversários. Que Deus se abençoe. Acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Ao entrar no canal, clique no playlist. Vai aparecer as pastas. 235 pastas com 6.600 vídeos só da Bíblia para você. Há muita pasta para você aprender muita coisa da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.